Se você puder, vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Por favor, abra aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Hebreus 12, verso 28 e 29. Quem encontrou, fala: eu vou para o céu, pastor. Quem não encontrou, fala: eu vou também. Hebreus 12, 28, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O final do verso 28. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus Ele é fogo consumidor. Pai, fale conosco, como diz a tua palavra em Apocalipse 2,7, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco, nos dá ouvidos para ouvir, Senhor. Nos dá ouvidos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, nos dá ouvidos, que o Senhor abra os nossos olhos também espiritual, abra os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, abra os olhos do nosso coração, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, fale conosco, flua essa unção de ensino sobre nós. Ó Pai, use o pregador, Pai, com graça, com sabedoria, com intrepidez, com ousadia, com coragem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O contexto, irmãos, aqui, que o autor aos Hebreus, ele começa a trabalhar, a ensinar, está no versículo 18 em diante. Eu li os finais aqui por causa do tempo, mas nós vamos passar um pouco aqui rapidamente. Do verso 18 ao verso 24, há uma comparação das alianças, porque ele começa a falar sobre a aliança de Deus, as alianças de Deus, a primeira e a segunda aliança. E na primeira aliança, versículo 18 ao versículo 21, fala da manifestação de Deus a Moisés, quando Deus se revela lá no Monte Sinai. No versículo 22 a 24, fala da segunda aliança, e ele coloca como o Monte Sião. Então ele vai fazer um paralelo entre o Monte Sião e o Monte Sinai, entre a primeira e a segunda aliança. E ele começa na primeira aliança, no Monte Sião, versículo 18 ao 21, é onde exatamente Êxodo 19, 16 ao 25. Deus desce no monte na forma de fogo. Quando Deus desce no monte na forma de fogo, leia o versículo 21 aqui de Hebreus 12, olha só.
Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Deus se manifesta de uma maneira tal, que Moisés está aterrado e trêmulo, ele está tremendo de medo. Gerou um temor e um tremor no coração de Moisés, a manifestação de Deus em forma de fogo no monte que fumegava. Se você pegar os textos ali de Êxodo em diante, você vai perceber que o povo tinha medo de subir ao monte. Houve um momento que eles começaram a dizer assim: Moisés, suba você ao monte, para que nós não morramos lá. Porque o povo tinha medo da manifestação de Deus como um fogo, gerava um temor. Um temor. Moisés está tremendo diante da glória de Deus. Quando Moisés vê quem Deus é, ele treme. Você vai encontrar isso também em Isaías. Eu falei sobre isso um tempo atrás, Isaías capítulo 6, quando Isaías viu a glória de Deus, os serafins voando, cobrindo, um Deus que os serafins estão cobrindo o rosto diante da santidade dele. Um Deus que os serafins, aqueles que são ardentes em fogo, estão cobrindo o rosto diante da santidade de um Deus que não é santo, é 3 vezes santo. Isaías, quando contempla isso, ele diz: ah, Senhor! Isaías teve medo da manifestação de Deus. Agora nós olhamos aqui, versículo 22, ele começa a fazer a comparação do Monte Sião. Eu queria ler porque isso é tremendo, versículo 22 de Hebreus 12, olha só: mas tendes chegado ao Monte Sião, começou no Sinai, tendes chegado ao Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Quem aqui pertence à universal assembleia? Nós pertencemos à universal assembleia. É o que nós chamamos da igreja universal. A igreja que se reúne no mundo inteiro. É uma igreja que não tem placa. É uma igreja que não tem etnia, cor, raça. É uma igreja que não tem país. Ela é a igreja chamada Assembleia Universal. Olha só, é a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e ao Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Uma igreja, irmãos, uma igreja das incontáveis hostes de anjos. A igreja dos primogênitos e justos arrolados no céu. Sabe quem é essa igreja? Quem pertence a essa igreja não são as pessoas que têm uma carteirinha de membro. Quem pertence à Assembleia Universal não são as pessoas que têm um número de membro, são as pessoas cujos nomes foram arrolados no céu. Essa é a igreja da Assembleia Universal. Então ele está fazendo uma comparação. Então ele fala assim: o sangue da aliança, o sangue da nova aliança, da aspersão que foi superior ao que fala Abel. O sangue de Abel fala de vingança, o sangue de Abel fala de juízo, mas o sangue de Jesus, que está falando mais alto do que o sangue de Abel, está falando de graça, de perdão e de favor de Deus. Agora ele faz o comparativo das duas alianças, versículo 25. Tende cuidado. Olha que expressão: tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Essa palavra, tende cuidado, não recuseis ao que fala, o Moody, eu estava lendo no comentário do Moody, e ele interpretou algo mais ou menos assim: tendes cuidado para que não venha recusar a voz de Cristo falando por meio do Evangelho. E quando ele faz essa comparação, ele termina, para eu começar aqui, a terminar essa introdução, para começar a falar o que Deus quer que eu fale. Quando chega no versículo final, ele volta a falar de fogo de novo. Ele começa falando do fogo e termina falando de fogo. Ele começa falando de fogo e termina falando de fogo. Mas ele vai dizer assim: receba essa graça. Ou seja, Jesus morreu na cruz do Calvário. É um sangue que fala de favor.
É um sangue que fala de acesso a Deus. É um sangue que fala de justificação. É um sangue que fala de aproximação. É um sangue que agora nós não precisamos, entenda bem, achar que é nossos próprios méritos. Não, é graça de Deus. Mas aí ele vai terminar dizendo assim: retenhamos a graça, ou seja, pegue aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Receba o sacrifício de Jesus, que é Ele que te vai proporcionar todas as coisas em Deus. Mas tem uma vírgula aqui, fala assim: pelo qual servimos a Deus de modo agradável. Agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Sabe qual é o grande erro? É a gente achar que Deus, por ser graça, Deus ele sofreu alguma mutação e Ele não é mais fogo consumidor. Se você pegar esse texto, está exatamente citando um texto de Deuteronômio 4:24, quando Deus vai falar contra a idolatria, a adoração de imagens. Deus fala assim: não façais imagem. Aí chega uma parte que é o 4:24, ele fala assim: porque o Senhor vosso Deus é fogo consumidor. Era como se Deus falasse: eu sou o Deus zeloso, o Deus fogo consumidor. Ou seja, tenha o seu proceder dentro daquilo que Deus pediu para que você fizesse. Agora, Deus comparando as duas alianças aqui, Ele termina dizendo assim: abrace sim a graça, abrace sim o favor de Deus, abrace sim o sacrifício de Jesus, mas não se esqueça de servir a esse Deus de graça de forma agradável, com reverência e com santo temor. Sabe qual é o maior risco da graça? Sabe qual é o maior risco da graça? É a gente confundir a graça, é confundir liberdade com libertinagem. O maior risco da graça é a gente achar que não precisamos mais ter reverência diante da presença de Deus, e que não precisamos mais ter temor diante de Deus. Irmãos, precisamos entender isso. Graça, ela subiu o nível e não o contrário. Satanás, ele luta para nos enganar, irmãos, para que achemos que: pastor, agora eu estou na graça. Pastor, agora eu estou na graça. Você não sabe se é a graça ou se é a graxa. Pastor, eu estou na graça agora. Agora é o tempo da graça. Mas como diz um grupo de rap, se não me falha a memória, fugiu o nome do grupo, eu ia falar o grupo errado. É um grupo de rap aqui de São Paulo, eu vou lembrar durante a pregação. Ele fala assim: não deixa Satanás sorrir aquilo que você chama de graça. Não deixa Satanás sorrir daquilo que você chama de graça. É uma música, é uma paródia, é um rapzinho que chama A Graça da Garça. Não deixe Satanás sorrir daquilo que você chama de graça. Tem muita graça que está fazendo Satanás rir, porque não é a graça de Deus. Irmãos, se a gente não entender, irmãos, que ainda na graça nós precisamos servir a Deus de modo agradável. Essa palavra agradável aqui é aceitável diante de Deus, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus não mudou. O Deus de Deuteronômio não é o Deus de hoje. E eu quero repetir isso. Na nova aliança, na nova aliança, perceba isso. Deus sobe o nível, Deus não desce o nível. Quer ver uma coisa? Corre comigo aqui no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é interessante porque é um paralelo. Porque nós falamos de Êxodo 19, Deus desceu em forma de fogo. Êxodo 20, Deus vai dar o quê? Os 10 mandamentos, que é o resumo da lei. Não matarás, não terás outro Deus, não cobiçarás. Ele vai dar os 10 mandamentos. O Sermão do Monte, Jesus sobe, Deus vai no monte de novo.
mas agora na pessoa do Filho. E Ele também vai dar instrução, porque o Sermão do Monte é o maior sermão de Jesus. O Sermão do Monte é a maior palavra, é o maior sermão pregado pelo maior homem. Deus vai ao monte de novo, na pessoa do Filho, e Ele vai liberar as palavras. Mas olha só, as pessoas acham que a graça desce o nível. Não, a graça sobe o nível. Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E a quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E a quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Versículo 27. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Versículo de número 43. Eu estou saltando aqui, depois se você puder ler todo o Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, ele é abençoador. 43 de Mateus 5. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiará o teu irmão. Odiará o teu inimigo, desculpa. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Agora a pergunta é: Deus desce no monte em fogo, fogo que consome, fogo que dá medo, e dá os 10 mandamentos. Agora Jesus vem e dá o Sermão do Monte. A pergunta é: na graça ficou mais fácil ou ficou mais difícil? O padrão sobe ou desce? O padrão de Deus desce porque agora é graça? Ou porque agora é graça o padrão subiu? Deus favorece ao pecado porque agora é graça, ou Ele agora começa a cobrar o que nem cobrava antes na lei? Será que é mais... Olha só, pega só o 43 aqui, irmãos. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo. É fácil fazer isso, irmãos? É fácil amar o próximo? Agora, odiar o inimigo é fácil? Amar quem ama a gente é fácil? Odiar quem odeia a gente é fácil? Agora, olha o 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Qual que é mais fácil? Odiar o inimigo ou amar o inimigo? Orai pelos que vos perseguem. Orai pelos que vos... Difícil de fazer, irmãos. Amar quem ama a gente é fácil. Amar o inimigo é graça. Abençoar quem está perseguindo a gente é graça. Graça. Ou seja, a graça de Deus, ela não veio para nós, irmãos, como uma liberação para nós falarmos: estou servindo a Deus e viver a vida de qualquer maneira. A graça de Deus, ela não veio para nós acharmos que podemos estar na igreja e fazer qualquer coisa em nome da graça de Deus e do amor de Deus. A graça de Deus veio exatamente ao contrário, para nos elevar num nível de santidade que só a graça de Deus pode proporcionar para nós. Quem está comigo aqui, diga amém. Abra comigo em Romanos. Ah, pastor, o senhor é contra a graça? Pastor, você está na lei? Não, mas eu preguei sobre a graça esses dias aqui. Esses dias para trás eu preguei sobre a graça. Mas eu sempre tenho que falar uma frase: evangelho sem graça é evangelho sem graça é legalismo. Graça sem evangelho é libertinagem. Romanos, capítulo
6, versículo 15. Olha uma perguntinha simples, eu não sei qual versão você está usando aqui, mas se você tiver igual a minha, aqui, revista e atualizada de Almeida, o capítulo 6, verso 15. Olha aqui, eu vou até ler aqui no painel. Olha ali, olha que perguntinha. E daí? Olha que perguntinha, mano. E daí? E daí? Gostei dessa pergunta. E daí? E daí? Ah, pastor, eu posso viver de qualquer jeito, pastor, porque eu estou na graça. E daí? Ah, pastor, agora eu posso fazer o que eu quiser, pastor, eu não preciso ter mudança de vida não, pastor, Deus é amor. E daí que Deus é? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Porque o Evangelho ainda é mudança de vida. O Evangelho ainda é transformação de vida. Se você pegar o princípio de Deus, por exemplo, Efésios capítulo 4, é aquele que roubava, não rouba mais, o que mentia, não mente mais, o que furtava, não furta mais, o que adulterava, não adultera mais. É uma mudança de vida, é uma mudança de mente, é uma mudança de comportamento, e qualquer pregação contrária a essa não é a pregação de Deus. Deus não mudou. Nós vamos encontrar graça no Antigo Testamento. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Deus é imutável, Deus é o mesmo. Como diz o pastor Luiz Hermínio, tem gente que acredita que parece que Deus aceitou Jesus e ficou bonzinho. Deus aceitou Jesus e agora mudou, irmãos. Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E se nós não entendemos isso, eu vou repetir: Satanás poderá sorrir do que nós chamamos de graça. A graça que alguns pregam, na verdade é a grande piada para Satanás. Irmãos, Evangelho é transformação, Evangelho é mudança de vida. Se eu não entender isso, irmãos, como eu vou explicar Atos capítulo 5? Vem cá comigo, por favor, Atos 5. Se Ananias e Safira tivessem entendido o que eu estou pregando aqui, se eles tivessem o privilégio de sentar numa igreja como essa para ouvir essa pregação, e eu tenho certeza que ouviu, isso é apenas uma forma de falar. Olha só, Atos capítulo 5. A pergunta aqui, irmãos, Atos 5, nós estamos na lei ou na graça? E aí? É graça ou lei isso aqui, gente? Ninguém me ajuda hoje, irmão? É uma máscara que os irmãos estão falando, a voz está voltando. Nós estamos na lei ou na graça? Graça, graças a Deus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha que pergunta. Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Deixa eu traduzir aqui: e morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Deixa eu encurtar a história aqui, que eu vou ler o versículo 11 e 13. Aí vem a mulher dele, faz a mesma coisa,
e morre também. Verso 11. E sobreveio grande o quê? Grande o quê? Temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Verso 13, 12 e 13. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Sabe o que está acontecendo no verso 11? Temor. Quando a notícia que Deus havia matado no altar de Deus, num tempo da graça, começou a espalhar, começou a gerar um temor, uma santificação. Pessoas que porventura começaram a brincar com Deus, como Ananias e Safira fizeram. Vamos enganar Deus. A pergunta de Pedro aqui era: Ananias, ou Safira, não era seu. Você não precisava dar nada, ninguém está te pedindo nada. Mas quando você vem mentir, você está mentindo para Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? É melhor mentir. Desculpa, é melhor você não dar nada. É melhor você ficar com tudo para você, do que você reter uma parte e tentar enganar a Deus. Ananias, por que você não ficou com tudo? Mas Ananias, você entrou na fila, Ananias, de quem está dando tudo, e você reteve uma parte, e você está enganando a igreja, está enganando os apóstolos, e pensando que está enganando os apóstolos, mas você está enganando a Deus, e o homem morreu. Nós estamos na graça ou na lei, gente? Com Deus não se brinca. Com Deus porque Deus ainda é fogo consumidor. Agora, quando a notícia gerou e o temor veio, o temor se espalhou pela igreja. E o versículo 13 me chama a atenção, porque eu li esse texto em várias versões. Eu já li esse texto em mais de 5 versões diferentes da Bíblia. E esse texto quer dizer algo. É como se alguém quisesse ir para a igreja. Entenda isso aqui, irmãos, que é interessante. É como se alguém que tivesse admiração pela igreja, mas ficavam pensando, deixa eu usar uma expressão lá do interior de Minas, ficava pensando 2 vezes antes de ir para a igreja. 2 vezes, porque eles tinham medo do que aconteceu com Ananias e Safira. Temor. As pessoas começaram a pensar bem: será que eu vou para essa igreja ou não? Eu admiro esse povo faz milagre, faz prodígio, é o povo de Deus, mas Deus, será que eu vou para essa igreja ou não? Eles tinham medo, porque eles entendiam que se entrassem para mentir ao Espírito, que se entrassem para brincar com Deus, poderia acontecer com eles exatamente o que aconteceu com Ananias e Safira. Quem está entendendo isso aqui? Irmãos, igreja não é lugar para brincar. Nós não estamos aqui para fingir de crente. Nós não estamos aqui para fingir de crente, irmãos. Eu não estou aqui para fingir de pastor. Eu tenho muita coisa para fazer na minha vida. Se fosse para fazer isso, eu ia fazer outra coisa. Irmãos, ou a gente conforme a nossa vida ao Evangelho de Jesus, ou nós vamos perder tempo aqui, e a gente vai decorrer risco de estar atraindo para nós o fogo consumidor. Eu escutei uma palavra esses dias, eu não sei nem de quem é. A gente escuta tanta coisa, lê tanta coisa, que eu queria muito citar a fonte se eu lembrasse aqui agora, não lembro da fonte.
Mas alguém disse que avivamento sem santidade é juízo de Deus. Porque todas as vezes que nós elevamos o nível de santidade, irmãos, Deus começa a denunciar pecado, e Deus começa a trazer juízo sobre pecado. Vocês estão comigo? Deus é graça, Deus é favor, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, Deus é justiça, Deus é juízo. Filipenses 2,12, corre lá comigo, por favor. Eu sei que essa é uma palavra que normalmente a gente não gosta de ouvir. Eu estou pregando para mim aqui, irmãos, também. Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a nossa salvação com... O que seria desenvolver a salvação? Será que Paulo está dizendo que Deus está nos aperfeiçoando à medida que nós estamos caminhando com Deus? Algumas versões vai dizer para nós que o temor de Deus nos aperfeiçoa na nossa salvação. Nós não estamos prontos, amém? Não estamos prontos. Não, eu não estou pronto, não estou pronto ainda. Eu não estou pronto. Mas eu preciso desenvolver a minha salvação. Como? Vivendo uma vida de libertinagem? Vivendo uma vida como se eu nunca fosse prestar conta a Deus? Temor e tremor. Eu tive uma experiência dessa, irmãos, eu não sei, talvez nunca mais tenha. Peça a Deus para ter. Eu me lembro de um culto, nós estávamos num culto como esse, um culto como qualquer culto, domingo à noite, era um domingo à noite, um culto como esse. E nós clamamos a presença de Deus, e clamando, eu tinha chegado num jejum, num período de jejum, numa torre que a gente tem lá em Belo Horizonte, jejum, oração, e começamos a clamar, a igreja clamando, todo mundo em jejum. De repente veio uma presença de Deus, que eu não sei explicar o que aconteceu na igreja, irmãos, uma presença de Deus, parece que quase que você podia tocar, é um negócio que eu não sei explicar, Eu vendo as pessoas assim, aquelas manifestações de Deus, uns gritam, outros choram. Eu do altar, o microfone baixo, assim, eu estava orando, só eu e Deus orando, andando de um lado para o outro. De repente, quando eu olho para a igreja, irmãos, a única sensação que eu tive, eu não sei explicar como, era medo de Deus. Veio um medo. A presença de Deus, irmãos, podia trazer tanta coisa, trouxe medo. Eu não sei explicar. Um temor. E lá em Tiago capítulo 3 fala que os líderes, os mestres, os que pregam, receberão mais duro juízo. Então a gente tem que começar a pensar, vale a pena eu querer servir a Deus, se eu não quero mudar de vida? A segunda pergunta, vale a pena querer ser um ministro de Deus, se eu não quero mudar de vida? A questão, irmão, não é conseguir, entenda o que eu estou dizendo. Deus conhece a luta de cada um. Agora o pastor Márcio um dia falou uma pregação tão simples, eu entendi. Ele falou assim, tem muito pecado que é safadeza. Essa foi a palavra, irmãos. Essa foi a palavra. Deus conhece, apesar de a Bíblia dizer que nós não
somos tentados além das nossas forças. Deus conhece a nossa luta por não pecar, mas existem áreas e momentos que a única palavra encontrada é safadeza, não tem outra. Então se eu não quero mudar, pastor, eu não vou mudar, irmão, não devia participar, entenda isso. Agora, se você fala, pastor, eu quero Deus, aí a graça vem, te abraça e fala assim: eu vou te transformar, eu vou te mudar, eu vou fazer o que você não pode fazer. Perca de tempo, irmão, nós não estamos aqui para perder tempo. Vocês estão sabendo o que eu estou dizendo, irmãos? Nós não estamos na igreja para perder o nosso precioso tempo, ele não volta. Não volta. Agora, se nós entendemos quem é Deus, nós entendemos a salvação de Deus, o que Deus está fazendo, a gente vai aperfeiçoar isso no temor e no tremor. Se você ler Apocalipse, eu vou terminar, meu horário estourou agora. Se você ler Apocalipse, você vai perceber que no juízo de Deus, a Bíblia diz que a terra e o céu querem fugir da presença de Deus no dia do juízo de Deus. Deus é graça, Deus é amor, e é por isso que Ele nos aceitou. Só a graça para fazer isso. Nós éramos pecadores, e Ele estendeu a mão para nós e nos alcançou. Mas nós não podemos brincar com essa graça, porque Deus também é fogo. Deus também é fogo. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida sem reverência. Não podemos viver uma vida sem temor. Sabe qual que é o problema de nós? Vou falar de nós agora, que somos antigos de igreja. Corremos o risco de tratar as coisas de Deus de qualquer forma. Tratar a casa de Deus de qualquer maneira. Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas, mas não confunda, irmãos, porque esse ainda é o lugar onde os filhos de Deus se reúnem e a presença manifesta de Deus se reúne quando nós nos reunimos aqui. Nós não podemos tratar a casa de Deus de qualquer forma, não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer forma, não podemos tratar a obra de Deus de qualquer forma, de forma relaxada, não podemos, irmãos. Porque o nosso Deus é amor, mas o nosso Deus ainda é fogo consumidor. Fique em pé, por favor. Nosso problema, irmãos, é que dentro da nossa cultura, como que a gente pensa uma igreja? A gente entra e fala assim: pastor, eu me sinto tão bem, pastor, quando eu vou lá na igreja. Isso é bom, irmãos, mas não é isso, ou não é só isso. Eu também me sinto bem, eu gosto de estar na igreja, mas a igreja é lugar de confronto. Ou eu estou falando bobagem aqui hoje? A igreja é o lugar que Deus vai usar a palavra dele para nos transformar. Quem que poderia dizer assim: pastor, depois que eu me converti, pastor, a minha vida mudou? Todos nós. Todos nós. Porque o Evangelho é um lugar de confronto. Antes de orar por você, eu queria falar a última frase. Leonard Ravenhill, ele disse algo: se Jesus pregasse a mesma mensagem que os pregadores pregam hoje, ele jamais teria sido crucificado. Se Jesus pregasse a mesma mensagem que os pregadores pregam hoje, ele jamais teria sido crucificado. Sabe quem é crucificado? Ameaças. Roma crucificava ameaças.
A gente quer o evangelho de conforto, de bem-estar. Mas o evangelho não é conforto, ele é desconforto. Você pode ter cadeiras confortáveis, ar-condicionado, bom instrumento, bom tudo. Conforto no sentido assim, para você cultuar. Mas o evangelho ele tem que gerar uma indignação santa dentro de você. Se o evangelho não gerar uma indignação santa, dizer, cara, eu vou mudar de vida. Se a gente não sair dos nossos cultos, dizendo, Senhor, não serei mais eu mesmo, alguma coisa tem errado, irmãos. Alguma coisa tem errado conosco. Há um clamor dentro de nós, dizendo assim, eu não quero ser mais eu. É por isso que quando a gente peca, gera indignação. A gente é falho ainda. A gente peca. Mas a gente peca e a gente fica indignado. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Gera ou não gera uma indignação quando a gente erra? Sim ou não? Claro. E o dia que você pecar e ficar tudo bem, pequei. Cuidado, que você acabou de ter a sua mente cauterizada, sem sensibilidade ao Espírito, e você dá um passo, se não tiver, na apostasia, a morte espiritual. Vamos orar? Vocês estão comigo? Estão comigo? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Deus, vem com temor sobre nós, Senhor. O Senhor é um Deus santo, 3 vezes santo. O Deus que os anjos escondem o rosto diante da glória, da majestade, da santidade. Deus, batiza o nosso coração com um batismo de temor, de arrependimento. Oh Pai, muda a nossa história, muda a história da igreja, Senhor, brasileira, muda a história, Pai. Nós não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias. Nós não queremos números. Nós queremos uma Assembleia Universal, Pai, pessoas com o nome arrolado no livro da vida. Que os nossos maiores testemunhos na igreja brasileira não sejam de pessoas que entraram pobres e se tornaram ricas. Não sejam de pessoas que entraram solteiras e agora estão casadas. Sejam de pessoas que dizem, só o Senhor pode fazer, Pai. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Pastor, por que nós precisamos da graça para isso? Eu responderia com uma frase de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, um pastor batista inglês. É mais fácil um leão virar vegetariano do que um pecador se arrepender, senão pelo Espírito. Abraça a graça. Abrace a graça. Abrace a graça. E mude sua vida. Transforme sua vida. Decisões radicais de transformação de vida. Pastor, o senhor hoje está sendo radical demais.
Radical foi Jesus. Carregar uma cruz e subir pelados nela. Radical foi Jesus. Amém? Levante a sua mão. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito e o temor de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se tiver um cupim encasqueirado na sua casa, uma lasanha, um frango assado, sei lá, qualquer coisa, chama minha esposa, irmãos.